gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Eu sou a Naná. Sejam bem-vindos de volta. Se você é novo por aqui, já se inscreve no podcast e ativa as notificações para você não perder nenhum episódio. Oi, gente, aqui é a Lai. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre leitura, mas não do jeito que a gente normalmente faz. Hoje a gente vai falar sobre a Maratona Literária, que é um evento que acontece a cada 6 meses. E logo mais a gente vai explicar um pouquinho melhor como é que ela funciona. Então, gente, se você anda pelo Twitter, pelo TikTok, Instagram e segue, conteúdo literário, você já deve ter visto alguma vez MLV, MLI, por aí. E são as siglas da Maratona Literária. O que ele é? Ele é um projeto do youtuber, o Victor Meida, o dono do canal de literatura Geek Freak. E aí, essas maratonas, uma acontece no verão e a outra acontece no inverno. Elas duram 15 dias e elas são idealizadas, administradas e tudo mais pelo próprio GF, né? Ele faz uma abertura na Twitch, ele faz um convite a outros booktubers para participar do projeto e ela funciona mais ou menos assim. Ela geralmente é temática e vai ter um conceito. E dentro desse conceito, geralmente existem times. E cada time fica com uma to be read diferente. Para você que não sabe, a to be read é a famigerada lista de leitura, sabe? Então, cada um fica com uma espécie de desafio, né? Em cada time, para montar a sua própria lista de leitura, né? Porque ninguém, é obrigatório ler algum livro, não. Então, cada um monta a sua própria TBR, né? E segue na maratona. Também naquela coisa, você no final, leu todos os livros, o que você vai conseguir? Nada, você vai só bater seu recorde pessoal de leituras em 15 dias. Basicamente, o objetivo da maratona é estimular que as pessoas leiam mais, né? Durante um semestre. No caso, durante 15 dias, né? Normalmente, a TBR, ela compõe 6 livros, sabe? Então, seria mais ou menos uma ideia de um livro para cada mês. Então, basicamente, o objetivo, no geral, é esse. Então já pode explicar também como que funcionou essa última, que foi a ML, que foi a Maratona de Inverno. Então, a Maratona de Inverno, desse ano, ela foi pensada com reinos mágicos e era mais ou menos idealizado como cada reino você tinha níveis, né, para frequentá-lo. Então tinha como visitante, morador e soberano. Então, no nível visitante, você tinha 2 livros, né, 2 desafios de leitura para cumprir. No de morador, você tinha 2 mais 2, então somava-se 4, né? E quando chegava para ser o soberano, já chegava a 6 livros. Então, era acumulativo, né? Para você ir chegando nos níveis mais altos, você ia acumulando desafios. E aí, de cada reino mudava. Por exemplo, eu tava no reino que era o domínio crepuscular. Então eu tinha como desafio, o primeiro desafio era uma série para começar, continuar ou finalizar. E aí o outro era um livro que o título começasse com O ou A. Então, e o da Nana era Enseada, né? Era Enseada dos Decaídos. Isso. Enseada dos Decaídos, e aí os desafios dela eram, um livro que alguém te recomendou, mas você está enrolando para ler, e um livro que tem algum detalhe amarelo na capa. Então, era bem diferente, mas que esses desafios iam estimulando a gente a procurar, né, as leituras e montar a ordem, por assim dizer, do que ele seria lido.
Não foi a minha primeira vez na maratona literária, eu tinha participado na de verão, né? Lá em janeiro. E foi, assim, uma coisa muito intensa, porque a To Be Read, na época, nesse desafio, ela era montada basicamente a cada livro que você lia, então você terminava um desafio, e aí você atualizava um docs, e nesse docs ele já informava qual era o próximo. Então foi bem intenso, eu sou uma pessoa competitiva, então eu ficava muito angustiada, disse, não, eu tenho que chegar até o final para descobrir qual é o último desafio. E aí eu consegui ler os 6 livros, assim, nos 15 dias, no prazo apertadíssimo. Tipo, eu lembro que faltava um dia para terminar a maratona e eu tava ainda lendo desesperada para conseguir, mas venci. E esse ano, quer dizer, esse semestre, então. Mas isso aí, depois a gente comenta. Como é que foi a tua primeira experiência, Nana? Essa foi a minha primeira experiência participando, mas nessa última que completou, eu vi algumas coisas, porque nessa época eu já acompanhava o canal do Paulo, né, do Livraria em Casa, e ele estava participando, e eu acho que ele fez 1 ou 2 lives no YouTube lendo, e eu abri. Aí eu participei dessas lives, teve é o sprint de leitura, é bem legal. Isso, eu até li um pouco do livro, né, porque eu estava lendo, eu acho que era o Antes que Você Diga Sim, que era esse, e eu acho que outros também. E eu até li um pouco, mas como não tenho muita paciência pra live, eu entrava, saía, só pra ficar escutando ele conversar com os seguidores dele. Então eu não participei exatamente, só fiquei observando. Já nessa, que eu decidi participar, acho que principalmente porque eu gostei do tema, eu achei bem interessante a questão dos reinos e tal, tudo aquilo, né? E foi. Não sei nem dizer o que foi. Não sei se foi dizer. Não pode dizer que foi ruim, porque não foi ruim. Eu só não tava. Eu não tava preparada. Não foi um time muito bom. É que, na verdade, eu descobri. Na verdade, eu já sabia. Eu acho que eu tentei, talvez, negar isso pra mim mesma. Eu tenho problema, eu já falei isso, pra escrever com prazo. Eu não consigo. Porque eu tenho um defeito de me empolgar muito com uma coisa durante uma semana e enjoar dessa coisa por um mês. E aí retomar, entendeu? Então eu não consigo escrever assim com prazo. É por isso que eu não participo de FicFest ou de FicStape, essas coisas, porque eu não consigo. Eu não vou me comprometer sabendo que eu não vou conseguir. E eu já imaginava que eu tinha esse problema com leitura também. Tanto que os livros aqui do podcast, eu sempre tento começar bem antes para não enjoar e largar e não terminar o negócio. E eu tive certeza agora. Eu fiz a TBR, né? Coloquei os livros que eu, na verdade, estava curiosa para ler. Um era só, acho que era 2 que era que já era para ler mesmo, que era aqui do podcast. Eu tô com a tua TBR aqui na mão. Tu quer que eu releia os títulos? Lê aí. Eu lembro que os dois contos, né? Que era da Denise Flyban, que a gente falou aqui no podcast, esses eu tinha que ler, então eu me aproveitei disso, coloquei eles na lista, porque um tinha a capa amarela e o outro eu coloquei como sendo recomendado. Aí tinha o tinha enchido do saco. Isso, aí tinha o da Taylor Jenkins Reid, que é o Maribu Renasce, que é o título com 2 palavras, eu acho, e uma série para começar aí, ou terminar, ou continuar. E eu escolhi acho que é a Filha das Trevas, que eu coloquei, Isso. Né, porque eu pensei que se fosse algo que eu não consegui ler, se eu achar chato, eu começo outro, ou Sair do Fundo do Ar. Cruel. Que o Paulo fala tanto nesse livro, e eu disse que um dia eu ia começar a ler. Então eu coloquei esses 2, pra caso eu não gostasse de um, começar o outro. Eu consegui ler os 2 do podcast, porque era bem curtinho, era conta, eu li. Aí eu me enganei com o da Taylor Jenkins Reid, eu achei que ele era menor. Eu não olhei quantas páginas ele tinha. Eu não olhei quantas páginas ele tinha. Amiga, desculpa. E aí ele tinha 300 e tantas, e aí eu disse... Aí eu pulei pro outro, pra série, comecei o Filha das Trevas, eu até li bastante dele, eu cheguei quase na metade dele. Mas aí eu também cansei, porque eu leio todo dia,
não é toda vez que eu consigo ler todo dia. E aí eu tive certeza, na verdade, que eu não consigo ler com prazo, com desafio. Eu não tenho esse espírito de competitividade ou de me desafiar, mas eu não tenho isso comigo. Eu já tinha isso com escrita, agora eu descobri que eu tenho isso com leitura também. É um defeito, eu acho. Eu acho que é bom quando a pessoa consegue se desafiar, consegue colocar um prazo para ela mesma e vencer esse prazo. Eu não consigo. Mas foi uma experiência legal participar. Eu gostei muito do tema, eu achei muito criativo. Eu anotei um monte de nome de livro que eu vi no dia da live e eu assisti a live. Anotei um monte de nome de livro para procurar depois, quem sabe ler. Então não foi de todo mal, não foi perda de tempo. E quem sabe na próxima, né? Vamos ver. Janeiro tem de novo, né? Vamos ver se é agora. Eu podia ter começado e colocado o primeiro desafio, né? Que era o de visitante, que era só 2 livros. Mas aí também não ia ter graça, porque eram 2 livros que eu já tinha que ler, que era um livro de podcast, pra falar de um podcast. Então não tinha muita graça. Mas na próxima, eu acho que eu vou pegar só 2 livros. Dependendo de como vai ser o conceito, né? Mas eu vou tentar não pegar muitos pra não ficar frustrada. Eu ia te dizer que tu podias filtrar pra colocar só conto. Eu lembro que teve uma menina que fez isso na edição passada. Ela reinou, cara. Quando chegou na metade da maratona, ela já tinha terminado. Eu fiquei assim, passada. É uma boa ideia. É uma solução, né? Eu acho que o meu erro foi só isso mesmo, ter colocado muito livro. Talvez se eu tivesse colocado menos, eu teria completado. Mas aí eu acho que não seria justo por causa disso, porque os 2 livros do primeiro desafio eram os 2 que eu precisava ler já. Então, era meio que enrolar. Era quase uma leitura obrigatória. Né? Quase que uma leitura obrigatória. Então, eu acho que não valia a pena. Mas quem sabe na próxima eu vou tentar ir com mais calma. E agora eu já sei como funciona mesmo. Já me conheço. Já sei que eu não vou conseguir ler sob pressão. Mesmo que a pressão seja de mim, sobre mim mesmo. É bem engraçado, porque quando eu coloco assim, tem um prazo, eu fico desesperada pra entregar. Então eu vou dar um jeito, qualquer jeito, pra conseguir chegar lá. Aí a gente meio que se complementa nesse rolê, né? Que eu crio um prazo pra ver se acontece. Então, gente, o que acontece? Tem até um fato meio engraçado, que foi o último dia da maratona, que a gente tinha entrado em call e a gente tinha debatido, aconteceu isso na maratona, não tô conseguindo terminar de ler toda a minha TBR, não vai rolar, mas se a maratona terminar no domingo, vai dar pra terminar mais um livro amanhã e aí fecha, vai ficar pelo menos bonitinho, isso aqui. Eu já tinha feito planos. A gente sai da call, eu abro o Twitter, tá lá o Vitor anunciando: acabou a maratona, vamos parar de ler. Nossa. A gente ficou também na dúvida se terminava na meia-noite de sábado pra domingo ou de domingo pra segunda, né? Quer dizer, na verdade eu fiquei na dúvida. Tu disse que era de sábado pra domingo. Eu que achei que era de domingo. Não, eu lembrava assim, acabava dia 15, mas eu não sabia que era tipo 0 hora do dia 15. Aí foi do dia 15 não, né? Do 15º dia. E aí foi tudo ladeira abaixo. Foi engraçado. Foi muito engraçado a nossa reação. Inclusive a gente pegou até um like, né? Dele na hora que a gente falou, quem leu. Quem não leu, paciência. E aí foi basicamente o resumo, né, da minha experiência. Quem leu, quem não leu, paciência. Não terminei. Me empolguei que na vez passada eu tinha lido 6 livros, incluindo aí, eu dei um jeito de ler um clássico no meio desses livros. Então eu tava assim, super confiante. Eu disse, não, eu li Hemingway da outra vez. Meu último desafio foi ler Hemingway. Eu consegui. Eu conseguia ler aquilo, que eu achei um porre, inclusive foi uma das piores leituras que eu fiz no meu ano. Mas gente, porque eu tenho problema com clássico, eu sei. E aí nisso eu olhei assim, não, já passei por 6 livros, eu consigo montar. Com uma to-be read que eu já saiba, né, o que vai precisar, o que vai encaixar, eu vou dar um jeito. Corta pra véspera da maratona,
e eu tô olhando toda a lista e dizendo, isso aqui não vai dar certo, tem livro aqui que não vai dar, esse livro é enorme, não vai dar tempo, não vai... Foi um desespero. Já começou torto, né? E aí aconteceu um evento que foi replicando, na verdade continua replicando em toda a minha agenda, que eu fiquei sem celular por 72 horas, mais ou menos. Então, ele pifou. E pra quem não sabe, eu leio e escrevo tudo pelo meu celular. Então, assim, os artigos pro site, as coisas da fanfic que eu publico no L3, eu edito o texto, eu faço o trabalho pelo meu celular. E aí ele simplesmente não tava aguentando. Ele sobrecarregava e desligava. E eu fiquei sem ler nada por esse período. Então a maratona tava rolando e eu tava assim, olhando pro tempo, né? Não vai dar. Acho que um livro vai ser sacrificado, mas 5 já é um número bom. E aí eu abri, né? O primeiro livro, finalmente, já tava, acho que, terceiro dia de maratona, terceiro ou quarto. Comecei a ler o livro lá da Ellie Hazelwood, né? O Under One Roof. E aí... eu nem falei, né? A minha TBR. Foi o Under One Roof, da Ellie Hazelwood. O Visconde que Me Amava, da Julia Quinn. O Se Liga, Dani Brown, da Talia Hibbert. Esse eu não vou abandonar, vou dar um jeito de ler em algum momento ainda, antes de dezembro. O Um de Nós Está Mentindo, da Karen McManus, que faz muito tempo que vem alguém me recomendar e eu não leio. Inclusive estava nesse tópico, nesse desafio, mas eu acho que não vai ser esse ano. Belas Maldições, do Neil Gaiman, e o Sol Também é uma Estrela, da Nicola Yoon. Então tava assim, 6 livros, eu disse, vou começar pelos primeiros desafios. E aí, pra vocês verem, né, crianças, né? Não recorram à pirataria quando ela parece muito fácil. O livro da Ellie ainda não tinha sido traduzido, né? Eu acho que ainda não foi, né? As novelas novas dela. Não. Qual é a editora dela? É a Arqueiro, né? Eu não sei. Eu acho que é Arqueiro. Eu acho que é. Agora, eu não lembro agora. Participei do sorteio pra ver se ganhava o livro. Eu acho que é Arqueiro. Eu acho que não. Quando traduzirem, eles vão fazer uma divulgaçãozinha. Com certeza. E vão anunciar pré-venda, etc. Mas em todo caso, até o momento não tem em português, né? As 3 novelas que ela lançou, um em cada mês nos últimos, eu acho que 4 meses atrás, mais ou menos isso. E aí, o que acontece, né? Não tinha tradução, eu fui, revirei o submundo da internet, achei uma tradução. Eu disse, vou baixar para o meu Kindle e vou ler, né? Meu aplicativo do Kindle e vou ler. E aí eu comecei a ter problema com essa tradução. E eu entendo que foi aquela coisa feita por fãs e tal, mas a diagramação não deu muito certo. Então começou a me atrapalhar muito. E aí eu percebi meu erro e eu fui atrás de baixar, dar um jeito de conseguir o original. E aí a leitura fluiu muito mais devagar, muito mais, porque a leitura é em inglês, né? Aí já é outro tempo, outra demanda, e eu não tava contando com isso. E aí eu gastei, eu acho que mais de uma semana, eu acho que uns 8 dias só pra ler o livro. E aí quando eu comecei a ler o Visconde, já foi uma outra coisa, porque eu também me enganei do tamanho. Eu olhei e disse... Uma amiga minha tinha me dito que os livros da Julia Quinn super curtos. Aí eu disse, beleza, se ela conseguiu ler em 2 dias, vou ler também. Minha filha, eu virava a página, acontecia coisa, e briga, e treta, e intriga, e eu, meu Deus do céu, não acaba, esse pessoal não se casa, eles não se dão um jeito, o que tá acontecendo aqui? E eu assistia a série, eu sabia que em algum momento eles iriam se casar. Gente, não casava, sabe? Na série eles eu virava. Né?
Sim, na série eles cortam. Na verdade, tem muita reclamação do fandom que essa segunda temporada teve muita modificação do livro pra série, né? Só mais ou menos uma vaga ideia, e realmente uma vaga ideia, porque o plot do livro chegam essas duas irmãs na cidade, a mais nova precisa tá indo procurar um marido, por assim dizer, ela chegou na idade para se casar, e a irmã dela mais velha tá querendo que ela case, né, logo, e não tem perspectiva nenhuma pra cima dela de contrair casamento com ninguém. Ela não tá afim, não é o plano dela, né? Não é o plano da Kate. E em contrapartida, né, a gente tem o Anthony Bridgerton, né, que é o mocinho da história, que ele decidiu que ele vai casar, né, por obrigação, porque ele precisa casar, ele tá na idade já que ele deveria já estar casado, inclusive, então ele resolve que aquele ano ele vai casar de um jeito ou de outro. E aí, nisso, ele começa a cortejar a irmã mais nova dela, mas obviamente que as coisas não, né, vão andar desse jeito, e ele acaba tendo por assim dizer, desenvolvendo sentimentos pela Kate, que é a irmã mais velha. Ele tá fugindo do assunto já, né? Já tá entrando. Eu já tô aqui contando livro. A história toda. Review, mas basicamente é isso. Então, tipo, mas aí é que tá, até chegar nessa história toda, que é quando ele vai começar a desenvolver a relação dele com a Kate, já tava na véspera do final da maratona e não terminava o livro. E eu estava desesperada, eu disse, não, mas vai dar, eu vou ler. Não, vai dar 11 horas, se eu ler até 1 da manhã eu consigo terminar esse livro. E aí veio o tweet do Jeff e eu, não deu, família. Então foi basicamente isso. Essa foi a minha aventura na maratona de inverno. Eu acho que acho que depende muito do conceito, então, porque na outra conseguiu completar de boa e não teve dificuldade. E nessa a TBR ficou complicada porque um livro não tinha tradução. Então a lição que fica é: na próxima procura livro que já esteja traduzido, tradução oficial. Procura um livro curto. Procura um livro curto, dependendo do conceito, tente pegar livros curtos. Tente também, acho que os sprints de leituras acho que funcionam. Eu acho, né? Porque você fica ali mais a influência de você ler, né? O problema é que o Jeff tá fazendo live na Twitch, né? Eu não gosto daquela plataforma. A maioria dos booktubers durante a maratona, eles leem pela Twitch. Mas alguns eles fazem no YouTube. Eu lembro que o Paulo faz, né? No YouTube. Eu lembro que teve mais uma que também fez pelo canal dela no YouTube. Eu acho até melhorzinho, assim, até porque o YouTube já me avisa quando vai começar a live, mais negócio. Porque a Twitch tem que baixar o aplicativo ou abrir pelo computador, é mó rolê, não gosto. Então, acho que é isso. A próxima, não sei se a gente participar, né? Vamos tentar pensar um pouco melhor. E outro adendo, né? Um outro adendo, tenha sempre um backup da sua leitura, se você for ler versão digital, né? Verdade. Porque esse foi o meu erro, só tinha celular, no aplicativo do meu celular. Morreu ali, morreu tudo. Salvar no Drive. Mas uma versão. Salvar num Drive. Dar um jeito de ter o físico. Se for no Kindle, dá pra abrir no computador. Né? Não tem o aplicativo. Não é aplicativo, ele abre na web mesmo. Né? Tem um aplicativo. Não pega na. Não, tem uma versão top. O aplicativo ele não abre no computador, não. Tem a versão desktop do Kindle, eu tenho ele aqui. Eu nunca abri, mas eu tenho. E dá pra abrir também na web. Meu Deus. Tá descobrindo agora. Tô descobrindo agora. Tem, ele abre. Eu nunca testei abrir ele na web, aqui no navegador, mas ele abre. Porque quando a gente clicar na página de download, ele aparece a opção de baixar para Windows e aparece a versão de abrir no navegador. Aí como eu tô com o notebook, eu baixei direto no notebook, mas tem a opção de abrir no navegador. Só que eu nunca testei abrir no aplicativo. Tá aqui ele, inclusive. Eu acho que eu nem cheguei a conectar com a minha conta. Vou até fazer isso depois. Não que eu vá ler, né? Mas, enfim.
Eu baixei pela curiosidade, na verdade, pra saber como é que funcionava. E acabei nem olhando. Mas eu acho que deve ser parecido com qualquer outro aplicativo que abre e-book. Tem outro que eu baixei na loja deve ser parecido com... Eu comprei. Baixei um na loja da Microsoft mesmo. Que ele abre também e-book, abre Mobi, abre PDF. Esse eu já abri várias vezes. O Kindle eu nunca testei. É uma boa. Mas aí eu teria também que conectar a minha conta lá, né? Porque sim, no Kindle tem que conectar a conta da Amazon. Tem muito livro que eu leio pela Unlimited também. É uma boa. Então, gente, é isso, aprendendo, né? Também. Descobrindo coisas para a próxima maratona. Sim, aquilo, né? Se preparar para a maratona realmente é um preparo, né? Como todo bom maratona, preparo antes. Mas é isso, gente, por hoje. Nosso assunto era esse, a gente queria falar sobre a maratona com vocês. Então conta pra gente aí se você participou, se não participou, se quer participar, deixa o seu comentário nas nossas redes sociais, segue a gente lá, por favor, Twitter, Instagram, segue o podcast, a gente tem episódio. No episódio passado eu falei que era todo sábado, não é verdade, às vezes pode ser que aconteça de sair 2 seguidos, pode ser que não, a gente avisa nas redes sociais, então por isso que é importante você seguir a gente lá. Sempre deixa avisado, inclusive, se vai atrasar. Isso também, todo a gente avisa por lá. Esse episódio vai estar no YouTube, no Spotify, no Google Podcast. Compartilha com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. E ajuda a gente aí, por favor. E é isso, gente. Obrigada. A gente se vê semana que vem. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.